faça resplandecer mais uma vez a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Que tudo sirva para a tua glória, honra, louvor e exaltação, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Feche os olhos e cante. Os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem pra mentir. mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Olha, assim, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, limpa-nos de toda iniquidade, nos abençoe para que possamos te encontrar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Uma orientação breve e simples antes da gente participar da Santa Ceia. Salmo de número 28. Salmo 28. Meu Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer. Cante e agradecer-te. E agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno, Sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Graças a Deus. O Salmo de número 28, olhe um pouquinho para mim. Ele fala um pouco a respeito da súplica e ele fala um pouco a respeito das ações de graças. É muito importante aprendermos a perseverar. Perseverar significa manter uma constância, ou seja, eu continuo fazendo determinada coisa agradável a Deus, sem desistir, independentemente daquilo que esteja diante dos meus olhos. Quando você fala sobre, quando nós falamos, a Bíblia fala a respeito de perseverar em oração, significa você continuar lutando em oração por algo que está dentro da vontade de Deus, justo, agradável a Deus, que vai glorificar a Deus, que tem uma boa intenção, e você prossegue lutando sem olhar para o lado, para trás, para as circunstâncias ao redor. Nem todos os cristãos eles trazem dentro de si essa virtude, porque isso tem que ser desenvolvido. Nós não perseveramos só em oração, nós temos que perseverar na nossa obediência, na nossa fidelidade, nos nossos compromissos para com Deus. Nós temos que perseverar na sua presença, nós temos que perseverar de várias maneiras, mas essa perseverança é uma virtude que é preciso desenvolver. Muitas pessoas, até incrédulas, e até em relação às coisas da vida secular, muitas pessoas têm um grande problema, que elas começam uma coisa, mas elas não terminam. Tem muita gente que diz, eu tenho um problema, eu começo uma coisa, mas eu não vou até o final. Isso é comum em muitas pessoas, e é ruim. Quando nós nos voltamos para Deus, a perseverança, ela é fundamental. O nosso objetivo principal é a vida eterna, é entrar no reino dos céus. Eu preciso perseverar, nós precisamos perseverar todos os dias na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos seus caminhos. Nós precisamos perseverar. Jesus disse, se referindo à salvação, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu não posso começar a fé em Jesus e daqui a pouco no meio do caminho eu desisto, não adiantou nada. Eu tenho que ir até o final. Eu preciso perseverar de várias maneiras e perseverar em oração, porque Deus pode responder a nossa oração em alguns minutos. Você pode orar agora e daqui a alguns minutos Deus te responder. Ele pode te responder amanhã, daqui a uma semana, um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. A maioria
das nossas orações, elas virão por meio da perseverança, porque Deus sabe que nós precisamos desenvolver essa virtude dentro de nós. Muitos cristãos começam, por exemplo, a orar por uma situação, por um problema, por um objetivo, por uma situação que estão vivendo, e daqui a pouco eles olham para o lado, eles olham para trás, eles olham para as circunstâncias, e eles desanimam, eles desistem. Então é muito importante desenvolver a perseverança. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos orar, e vamos ter a impressão de que é como se Deus não estivesse ouvindo. Estou orando, mas não aconteceu nada, não vi nada. Eu tenho a impressão de que parece que Deus está surdo. Quando você desenvolve essa virtude chamada perseverança, esse caráter perseverante, você aprende a não se deixar levar por isso. Você ora, dá a impressão que Deus não está ouvindo, dá a impressão que não está acontecendo nada. Aqui não vai fazer diferença. Você vai continuar perseverando. E este salmo, ele fala um pouco sobre isso, sobre esta perseverança, ainda que se tenha a impressão de que Deus não está ouvindo. E ele fala das ações de graça. Então eu vou ler aos poucos para a gente entender. Versículo 1, Salmo 28. Ele começa dizendo: a ti, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Eu vou repetir: a ti, Senhor, a ti, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Olha um pouquinho para mim. Então, o Davi, é um salmo de Davi, ele começa expressando a sua crença em Deus, a sua confiança, a sua fé. Ó Senhor, rocha minha. Mas ele luta em oração e diz para Deus: não te cales em relação a mim, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova, aos que morrem. Por quê? Porque quando a pessoa morre, o que acontece em relação a esse mundo aqui? Morreu, não produz mais nada. Quando uma pessoa passa pela morte física, a Bíblia diz que ao homem foi dado o poder de morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. Morreu quando o espírito sai do corpo, a alma também deixa o corpo. É juízo a partir dali. Foi salvo, cria em Jesus, se arrependeu dos pecados, tinha certeza, tinha salvação, presença de Deus. O corpo vai sepultar, cremar, não vai fazer diferença. O corpo agora vai virar pó de alguma forma. Morreu, não creu em Jesus, não arrependeu-se dos pecados, não havia salvação. Inferno. E futuramente, o lago de fogo, segunda morte, separação definitiva de Deus. Então, em relação à eternidade, ou vai para a presença de Deus, ou inferno. Aqui, em relação a esse mundo, morreu, não produz mais nada. Então Davi está falando com Deus
dizendo: não te cales, não seja surdo para comigo, nem te cales em relação a mim, para que eu não seja semelhante aos que morrem. Quer dizer, eu ainda quero produzir frutos, eu ainda quero que através da minha vida frutos sejam produzidos. Eu não quero ser semelhante aos que morrem. Por quê? Porque a pessoa que morre, ela não produz mais nada. Davi estava dizendo para Deus: eu quero continuar produzindo frutos. Então, não te cales, não seja surdo para comigo. O que é isso? Isso é uma batalha em oração, para que Deus pudesse respondê-lo e a vida dele fosse uma vida de frutos, não fosse comparada à vida de alguém que morreu. Quer dizer, eu creio em Deus, mas eu vou levar uma vida aqui nesse mundo assim, se produzir nada, semelhante a quem morreu, porque quem morre não produz mais nada nessa vida aqui. Morreu, acabou, seja quem for. Pode morrer a pessoa mais rica, mais famosa, mais conhecida, morreu, acabou. Ela morreu, não produz mais nada. Morreu eternamente. Em relação à vida espiritual, o que vai? Ou vai para a condenação eterna, porque não foi salvo, ou vai para a salvação eterna. Mas aqui, em relação aqui, o que o morto produz? Nada. Se alguém pegasse o corpo de alguém morto, um defunto, e dissesse: vamos congelar, pode congelar a vida inteira lá, pode congelar 10 anos, não produziu nada, morreu. O que Davi estava dizendo para Deus? Me responda, não te faças surdo para comigo, mas me responda. Por quê? Porque eu quero que a minha vida seja uma vida que produza frutos. Está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? E nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar disso. Enquanto estivermos aqui neste mundo, embora o nosso alvo, nosso objetivo principal, vida eterna, presença de Deus, o que Ele preparou para o porvir, não se compara ao que se pode ter aqui. Por mais que a pessoa diga: eu sou muito abençoado, mas o que Ele preparou lá não se compara. Muito bem, mas enquanto nós estamos aqui, nós não podemos aceitar viver sem que a nossa vida produza fruto. Está certo? Está entendendo, senhor, não? Versículo 2: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Em algumas traduções fala oráculo. O santuário, olha um pouquinho, Davi está se referindo àquele lugar onde, na época do Antigo Testamento, enfim, eles colocavam a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus. Então ele está dizendo: ouve as vozes súplices quando eu clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Porque, inclusive, muitos judeus, até em lugares, embora o templo tenha sido destruído, enfim, mas muitos judeus, inclusive até que vivem fora de Israel, eles costumam descobrir qual é a direção lá de Jerusalém, enfim, onde ficava o templo. Eles, até hoje, muitos deles têm esse costume de orar direcionados para, enfim. Então Davi está dizendo para Deus: ouve as minhas vozes súplices quando eu clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. É sinal de que ele estendia as mãos dele em direção ao santuário, porque essa era uma prática comum e alguns ainda seguem. Ele disse: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Está certo? Então, olha um pouquinho, nós não somos melhores do que outras pessoas.
A gente não pode dizer, eu sou melhor do que você. Não, não somos melhores. Mas a partir do momento que passamos a crer em Jesus como Senhor, nós somos justificados. A partir do momento que nós passamos a crer na palavra de Deus e obedecê-la, nós somos considerados justos. Nós não podemos aceitar colher os mesmos frutos ou colher os frutos que os ímpios colhem, tá certo? Você está entendendo assim ou não? Não podemos. Ainda que a gente viva num mundo de aflições e lutas, mas espera aí, o ímpio é o ímpio, ele vive lá da sua maneira, de um modo contrário a Deus. Eu estou vivendo a palavra de Deus, obedecendo, crendo nessa palavra. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a gente pode dizer para Deus: Deus, não nos faça colher com os ímpios. E Davi está dizendo isso para Deus na sua oração: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, as quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme as obras das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Está certo? O que merece. Então, depois ele disse: e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que... e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Ele está falando a respeito da colheita que os ímpios terão. Tem e terão. E nós temos que entender isso. Embora vivendo em um mundo de aflições e lutas, nós não podemos dizer: sou melhor do que você. Não, não somos melhores. Humanamente falando, nós somos iguais. Humanamente falando. Espiritualmente tem uma diferença. Você crê em Deus, crê em Jesus como Senhor, obedece a palavra dele. Eu não posso ter uma vida como a vida dos ímpios. Eu não posso viver uma vida e colher os mesmos frutos que os ímpios. Não. Eu tenho que colher o fruto daquilo que eu tenho plantado diante de Deus. Amém? Depois ele disse, versículo 6: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes, o quê? Súplices. Então, olhe um pouquinho para mim. Davi fala da sua confiança em Deus, sendo rei, tendo lá as suas condições como rei, mas sempre demonstrando que a sua confiança, a sua força vinha de Deus. Então ele fala com Deus: ó Senhor, rocha minha, quer dizer, é onde eu me apoio, onde eu me firmo, é no Senhor. Aí ele começa a sua batalha em oração, dizendo para Deus: não te mostre surdo, não te faças surdo para comigo, porque eu não posso ser comparado, semelhante ao que morre, aos que descem a cova. Não, ó Deus, em outras palavras, trocando em miúdos, ó Deus, eu tenho uma fé, eu estou aqui vivo, então eu quero que o Senhor me responda, me atenda, porque eu não quero que a minha vida seja como se uma vida inútil, como a vida de alguém que desceu a cova, não pode produzir mais nada. Não, responde-me. A gente tem que entender isso. Davi fala da sua fé em querer que Deus o abençoe e que ele colha frutos diferentemente dos ímpios. Davi fala da justiça de Deus, que recai, tem que recair, recairá sobre os ímpios. Mas depois ele fala como se do seu testemunho, dizendo: bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia.
Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. E nós temos que lembrar disso, amém? Nossa confiança está no homem? Não. Nossa confiança está em quem? Em Deus. Então Davi, para finalizar, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. A força é da onde a gente tira a força. Escudo é onde a gente encontra uma maneira de se proteger. Nele, em Deus, meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Aí ele abençoa Israel, abençoa o povo, dizendo: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Então olha um pouquinho para a gente já orar. O que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a perseverar na obediência, perseverar na presença de Deus, perseverar na busca por Deus, perseverar quem o serve, perseverar em servi-lo, perseverar em fazer a sua vontade. Nós temos que perseverar no Evangelho, perseverar pregando a verdade, quem está fazendo a obra, pregando. Nós temos que perseverar de várias maneiras e aprender a perseverar em oração. Estou orando, tenho a impressão de que acho que Deus não está ouvindo, está surdo. Não, ele não está surdo, ele está ouvindo, ele ouve. Mas eu tenho que aprender a perseverar. A pessoa tem que aprender a perseverar. Não vi nada, não houve resposta ainda, não houve mudança ainda, não aconteceu ainda, não se cumpriu ainda. Eu tenho que continuar perseverando, na certeza de que Deus é fiel. Davi viveu isso, aprendeu a viver isso, e obteve grandes respostas e testemunhos. E a vida dele foi uma vida em que se produziu muito fruto. Deixa eu ler aqui para terminar, Salmo de número 1. É um salmo muito bacana. Bem-aventurado, feliz e abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, é alguém que assumiu a fé e agora sabe viver dentro de uma separação agradável a Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, essa pessoa, é como uma árvore plantada junto às águas. Então, se você pega uma estrada aí você vê uma árvore que está plantada junto a um rio. Você vai observar que essa árvore, com todo o calor, toda a sequidão, ela permanece verde, porque ela é nutrida muito bem pelas águas. Então a Bíblia compara a vida do que crê, do que obedece, do que tomou uma decisão e sabe se separar. Não sou melhor do que as pessoas. Você tem uma convivência com incrédulos obrigatória. Às vezes o marido é incrédulo ainda, a esposa é incrédula, o filho é incrédulo. Você às vezes trabalha no meio de incrédulo, estuda no meio de incrédulo. Há uma convivência obrigatória com os incrédulos, mas você sabe se separar para Deus. Você não se assenta na roda dos escarnecedores, você não pratica o que eles praticam, você não é conivente com os pecados deles, você se separou para Deus. Você é obrigado a fazer.
Ah não, eu estou seguindo Jesus, mas eu quero continuar com aquelas amizades mundanas, eu saio com aquelas pessoas mundanas, eu vou para... Tu não vai muito longe na sua fé, na sua vida com Deus. Porque é impossível que você cresça espiritualmente desse jeito. Você tem que, não quero me separar. Decisão sua. Quando eu conheci o Evangelho, você já ouviu a minha história, um sujeito absolutamente mundano, viveu uma vida absolutamente pecaminosa, não usava drogas, graças a Deus nunca usei drogas. Amizade mundana, assim, de cheio. Eu me converti, uma decisão radical. Futebol com os incrédulos, não vou mais. Não, mas você tem que ir, não vou mais. Separação total. Quem não quer fazer, não dá. Então aqui primeiro ele fala sobre essa separação. Depois ele compara a vida desse que crê, obedece, se separa para ele. Ele diz, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem o quê? Sucedido. Então a pessoa na presença de Deus, obedecendo a Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, a vida dela tem que ser uma vida de frutos. Amém? Amém? Já tenho 70, já tenho 80, sua vida pode dar fruto. Aliás, a Bíblia diz que até na velhice os justos, eles darão fruto, até na velhice. Então, para que a nossa vida produza frutos, nós dependemos, evidentemente, também de orar, clamar, falar com Deus, perseverar. Eu sou um cristão, vou na igreja domingo lá, cumpro minha obrigação, mas a minha vida não produz nenhum fruto. Não aceite. Lute para produzir fruto. Amém? Vamos orar, vamos nos preparar para a Santa Ceia. Fique de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Espírito Santo ilumine o espírito de cada um dos que estão aqui, para que compreendam a sua vontade, para que compreendam, Senhor, que é preciso aprender, perseverar em oração, para que a nossa vida ela seja acompanhada de frutos. E assim como disse Davi, não sejamos semelhantes aos que descem a cova. A tua vontade não é esta. A tua vontade é que o justo, até na velhice, ele produza frutos. Espírito Santo, abençoe o teu povo, abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas, iniquidades, transgressões, meu Pai. E venha em nome de Jesus abençoar, para que a Santa Ceia ela produza frutos. Aqueles que dignamente dela irão participar sejam grandemente abençoados. Diga em nome de Jesus, nos abençoe, perdoa os nossos pecados, falhas, iniquidades, e que a Santa Ceia, Senhor, produza frutos. Em nome de Jesus, nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar um pouquinho, por favor? Eles vão servir o pão, o cálice. Se você vai participar, pegue o pão, o cálice, não coma agora, não beba, nós vamos consagrar, tá bom? Pode servir no nome de Jesus, por favor. De Jesus é poderoso. O nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todo. Nome
nome mais doce, nome mais lindo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. o nome de Jesus O nome de Jesus sará os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. de pé, feche os olhos. Se você ainda não recebeu, permaneça sentado, por favor. Você que já recebeu, fique de pé, feche os olhos e O cante. nome de Jesus é sobre todos. Nome Mais mais doce, Nome mais lindo, nome mais lindo, nome nome sublime, é o nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e Rei. Queremos, em nome de Jesus, este nome sublime, este nome que está acima de todos os nomes, este nome que levanta os mortos, que cura o doente, que liberta o oprimido. Queremos, em nome de Jesus, agradecê-lo mais uma vez, agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por este privilégio de poder nos alimentarmos, podermos nos alimentar do teu corpo e do teu sangue, Jesus, simbolizados por este pão, por este cálice. Espiritualmente falando, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pensávamos que, nos entregando aos deuses, nos entregando às dissoluções deste mundo, nos entregando a uma vida pecaminosa, estávamos vivos, quando na realidade, a cada dia, Senhor, morríamos espiritualmente. Mas o Senhor nos amou ainda assim de tal maneira que deu o teu Filho, enviou o teu Filho, e Ele pagou por todos os nossos pecados, de tal maneira que na cruz Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele atraiu para si todas as nossas iniquidades, maldições, transgressões, doenças, males. Ele se fez maldição
nosso lugar. Pela morte dele, nos trouxe vida. E aqui estamos, na tua presença, desfrutando da riqueza da tua presença, por causa do sacrifício perfeito que ele fez por nós. Ah, meu Deus, te glorificamos, Senhor Jesus, porque destes a vida por nós. Queremos agradecê-lo mais uma vez, exaltá-lo, honrá-lo, engrandecê-lo, meu Pai. Levantamos este pedacinho de pão aos céus e pedimos: santifica-o, consagra-o, para que ele deixe de ser um pedaço de pão comum, Senhor, mas que sobre ele estejam as virtudes do teu poder, e ele se torne símbolo do corpo de Jesus, o corpo que trouxe vida espiritual. Que quando dele comermos, sejamos espiritualmente abençoados e possamos, meu Pai, nos unir ainda mais ao Senhor, e que a nossa vida sirva para glorificá-lo. E os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Ele é símbolo do corpo de Jesus. Deste pão. Lembre-se que o corpo de Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele deu a vida por nós, mas ele afirmou dizendo: e a vida que eu darei pelo mundo é a minha carne. O corpo dele nos trouxe vida. Aleluia. Receba vida espiritual. Nós temos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito recebe vida através do corpo de Jesus. Que este cálice que nós apresentamos seja também consagrado, santificado, abençoado. E que, assim como um dia o Senhor tomou o cálice, abençoou, deu graças e disse aos discípulos: bebei dele, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei em memória de mim. Nós te glorificamos, que quando bebermos deste cálice, ele esteja abençoado, seja ele símbolo do teu sangue, o sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças, e que venhamos fazer memória de ti, nos unir ainda mais ao Senhor, glorificá-lo e lembrar todos os dias de que o Senhor veio, foi e voltará. Aleluia. Nós te glorificamos. Diga: assim seja. Com os olhos fechados, beba do cálice.
Agradeça-o de todo o coração, porque Ele morreu por nós, Ele entregou-se por nós. Nós temos certeza, aquele que está nele tem certeza da vida eterna, tem a esperança maior. Aleluia. Nós te glorificamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Feche os olhos e cante em nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todos. Sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome mais lindo, nome sublime, nome sublime. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo. Nome mais santo. Nome mais puro. Nome mais puro. Nome bendito. Nome bendito. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Levante as mãos, diga: Senhor, nós te agradecemos, e que a nossa vida sirva para te glorificar, seja uma vida de frutos que te glorifique. Nós te agradecemos. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.